Hoje eu vou responder a dúvida de vocês. Tem pergunta de tudo quanto é tipo, muitas focadas no Poco X6 Pro, tem pergunta de memória RAM, sugestão de celular, tem vários assuntos. Esse é o primeiro vídeo dessa série respondendo comentários. Vem comigo! A gente recebe muitas perguntas nos comentários dos vídeos e nem sempre dá tempo de responder a todo mundo. Então eu pensei em fazer um vídeo que isso fica mais dinâmico e tem algumas respostas que são mais legais de eu explicar assim do que só escrever. Então vamos lá. Primeira dúvida aqui do Drexin. Cara, eu queria um celular de até R$2.500, curto jogos, mas não queria perder em câmera. Consegue me dar 3 opções? Pois é, quando a gente fala em celular para jogar até R$2.500, eu penso bastante na Xiaomi, né? Seria o Poco X6 Pro, seria um Poco F6, até o X7 Pro daqui a pouco tá batendo esses R$2.500 aí. Agora, pensando em câmera, é muito difícil ver algum celular que tem um pacote mais completo. E esse pacote mais completo de coisas, né, costuma ter um preço mais elevado. Então, a partir de R$2.500, talvez eu conseguisse dar sugestões melhores, como por exemplo um S23, que daria sim para jogar e tem uma câmera muito legal, né? E agora na geração S25, o S23 vai cair mais o preço, mas também vai ficar mais difícil de achar ele novo, né? Então tem esses problemas assim. Acima de R$3.000 a gente começa a ver outras opções, até mesmo um S24, que tem sim um equilíbrio de desempenho e câmera. Abaixo de R$2.000 tem alguns Samsungs ali, ou na casa dos 2.000, um A55 seria uma boa ideia, mas em questão de desempenho para jogar, não se compara o A55 com o X6 Pro, ele é bem mais negócio, né? Os sensores são melhores, o chipset é melhor. Para encontrar esse equilíbrio de ter as duas coisas, eu te aconselho a pensar pelo menos num S23 para cima, talvez juntar um pouquinho mais de grana, vai te deixar mais confortável. Baixinha Mãe Solo pergunta: o 11 Pro Max vale a pena ainda? E ela também perguntou: o 12 Pro Max vale a pena em 2025? Excelentes perguntas. Eu vou começar a falar de uma forma geral, tanto do 11 Pro Max quanto do 12 Pro Max. Qual que é o grande problema de comprar um celular desse? Eles são mais antigos e a chance de você achar um em bom estado é pequena, né? Às vezes já teve uma peça trocada, tela trocada, e nem sempre é trocada por uma peça de qualidade. Então você pode dar azar de pegar uma tela ruim, uma bateria ruim. O 11 Pro Max eu evitaria com certeza, porque ele já está muito antigo e vai ser muito difícil você pegar um bonitão. No mínimo a bateria dele já foi trocada, né? Porque já tem muitos anos desde o lançamento. O 12 Pro Max é um pouquinho mais recente, mas eu também evitaria, a não ser que você tenha uma proposta assim, um familiar seu, você conhece a pessoa, sabe a procedência do celular, você está acompanhando o uso desde o início, a pessoa cuida muito bem, fez a manutenção correta, com peças originais, então pode sim ser um bom negócio. Mas eu pegaria, por exemplo, um iPhone 13, tá? Ele é pouca coisa mais caro que um 12 Pro Max, você pode comprar ele novo e não só isso. O 13, por exemplo, tem um modo cinemático, coisa que nem o 11 Pro Max e o 12 Pro Max oferecem. Fora que vai ter mais tempo de atualizações. Então eu não compraria em 2025 nem o 11 nem o 12 Pro Max. Eu iria num 13 base e futuramente poderia ir lá para o 13 Pro Max ou para o 14 Pro Max. O Victinho 2V tá perguntando como que coloca essa função de gráfico vívido que ele mencionou no vídeo. Ele tá falando do vídeo do teste de jogos do Wild Rift. Tem duas coisas que a gente pode alterar aí no X6 Pro para mudar a tela dele. Uma é nas próprias configurações da tela do celular, você tem um esquema de cores ali pré-definido que você pode ajustar, e no Wild Rift você também, nas opções, na parte gráfica, você consegue mudar o esquema de cores também, deixar ela mais vívido, normal, tal. Então são essas duas possibilidades. Esse vívido é legal, mas às vezes fica muito saturado, né? Então às vezes cansa mais os olhos. Numa maratona de jogos maior, talvez seja um pouco mais chato jogar com essa opção vívida ativada o tempo todo. Agora o PPVV6291. Galera, ajuda aí, eu tenho um Redmi Note 10 Pro de 8,256, ele não dá dor de cabeça nem trava, porém já tem uns anos que ele lançou e eu preciso de um celular secundário. Não sei se pego um top e deixo ele de secundário ou se eu pego o mais básico e sigo com o meu. Ótima pergunta. É legal você ter celular secundário e tal, né? Aqui ele tá ficando mais velhinho, ou você quer deixar alguns aplicativos exclusivos nele. Eu usaria o Redmi Note 10 como secundário, porque
que ele já tem alguns anos, né? A gente já está na geração 14, então esses anos de uso vão começar a cansar a bateria dele, até mesmo o desempenho, a versão do Android. Então eu deixaria ele de secundário para atividades mais leves e colocaria aí pelo menos talvez um Note 14 Pro, né, como um novo celular principal, ou um Poco X6 talvez, também estaria proporcional a um Redmi Note 10 Pro, seria mais atual, tem uma tela mais atual, tem o HyperOS nas versões mais novas. Então assim, eu acho que o Note 10 hoje tem sim potencial para ser usado no dia a dia numa boa, mas já que você está pensando em trocar, eu colocaria ele como secundário. Adamomatos ou Adam Omatos, eu não sei. Pra quem usa jogos de emulador, tem diferença em FPS usando o Snapdragon 8 Elite com 12 GB de RAM ou 8 Elite com 16 GB de RAM. Vão rodar iguais ou com 16 vai ter mais FPS? Bom, isso é uma coisa muito legal. Eu já acompanhei muitos testes de computador com essas diferenças de memória RAM. É o seguinte, pode sim existir uma diferença de FPS, mas ela não vai ser absurda, ela não vai ser tão grande assim. O que ia impactar? O lance de ter mais memória RAM vai ajudar nos jogos que tem mais dados, né? Por exemplo, um jogo de mundo aberto, ou no caso do emulador, se o emulador exigir muita memória RAM para executar aquelas ações ali, vai fazer uma diferença no gargalo, naquela coisa que vai talvez dar menos lag, vai dar um pouco mais de estabilidade, nos casos dos jogos serem muito grandes. Um exemplo aí, GTA da vida. Mas eu acredito que a diferença dessas versões de celular seja de mais de R$1.000. Eu não acho que compensa gastar R$1.000 a mais por esses 4 GB de RAM a mais. O Android hoje está oferecendo essa RAM virtual em todos os Androids, você consegue ver isso. Eu não sei como é que tá isso na Red Magic, nesses celulares gamers, né, do Black Shark, se ainda existe alguma coisa. Não sei se eles estão oferecendo, mas via de regra todos os outros Androids que já estão aí na versão 13, 14, oferecem essa RAM virtual que ajuda a dar este fôlego extra. Então não é a mesma coisa de ter memória RAM física. Tentando responder a sua pergunta, eu acho que o que vai fazer mais diferença em FPS é a mudança de chipset, é a frequência da memória, a sua memória ser UFS 3.1, 4.0. Colocar mais memória RAM não necessariamente significa ganhar FPS. Isso é bem relativo, é difícil até de explicar. Mas no caso de comprar um celular caro desse, os 12 dariam conta de qualquer jogo disponível no mercado. Se delegue no emulador, meu amigo, é porque o emulador realmente não foi feito para rodar perfeitamente. O emulador já é uma gambiarra de origem, então não adianta socar 32 GB de memória RAM. Isso não vai fazer o jogo rodar mais rápido. Rô Cipriano! Podem me ajudar com uma indicação, amigos? Atualmente não jogo mais pelo céu, porque eu comprei um PC, show de bola, e acredito que eu não vou jogar tanto mais assim. Porém, eu quero um celular com a intenção de ficar com ele uns 3 anos. Eu vou trabalhar com ele, faço ligações de vídeo, faço algumas edições semanais. Sei que o X6 Pro é ótimo, mas há outro celular mais em conta que supra as minhas necessidades? Pois é, rapaz. Você falou de edição aí, eu já começo a ligar a anteninha de necessidade de desempenho, né? Eu poderia indicar um Xiaomi um pouco mais barato, como por exemplo o Poco X6. O Poco X6 seria sim uma alternativa mais barata, mas ultimamente a diferença tá assim muito pequena. O Poco X6 8256 e o X6 Pro aí, a diferença tá de R$200 dependendo da versão. O X6 Pro é legal porque ele vai te dar essa longevidade. Já que você não joga, ter um celular com muito desempenho é bom, que você vai ter essa gordura de sobra aí para fazer outras atividades e manter o celular em alto desempenho, em alto nível por muito tempo. Então mais em conta seria um X6, seria um, sei lá, um M55, mas aí a gente perde desempenho e isso pode impactar nas suas edições, pode impactar no seu dia a dia. Eu iria no X6 Pro mesmo, ou até acima dele, já que você não pretende jogar com ele. Se você quiser ter câmera, igual era o outro caso lá da primeira dúvida que a gente respondeu, que ele queria jogar, queria câmera, o S23 encaixaria aí como uma luva, né? Mas ele é mais caro, então dá para ficar no X6 Pro. Ele recentemente baixou de R$2.000 de novo, na versão 8256. Eu iria nele. Marcos PCR. Eu comprei um Xiaomi 11T Pro e sempre que eu entro em jogos ele baixa o brilho sozinho. Eu já tentei quase tudo que é possível no YouTube e sei que você é um dos poucos que realmente entende celular. Não entendo nada não, sou. Que isso, obrigado. Por favor, me ajuda com isso. Bom, é o seguinte, é um fenômeno muito simples, em qualquer celular existe um mecanismo de defesa ali, né? Geralmente quando você está em altas temperaturas, o celular ele começa a cortar alguns recursos para resfriar, para forçar o celular a baixar a temperatura. Um desses recursos é tirar o brilho da tela. Eu acredito que seja isso que esteja acontecendo. Eu não sei onde você mora, as condições que você está tentando jogar, então eu faria alguns testes antes de constatar que isso é um problema do celular. Então o teste
teste é o seguinte, você vai abrir um monitor de temperaturas, se você não souber como faz isso, depois você me chama lá no Instagram que eu te ajudo. A própria Xiaomi oferece isso ali nas opções de desenvolvedor, você monitorar as temperaturas para entender quando que isso está acontecendo e em quais aplicativos isso está acontecendo. Está acontecendo em qualquer aplicativo ou tem um jogo específico, você está jogando num lugar muito quente, isso tudo pode impactar. Uma via de regra, esse fenômeno é para resfriar o celular. Se isso está acontecendo por altas temperaturas, comprar um cooler magnético pode resolver o seu problema. Mais uma do X6 Pro, Felipe Silva 2087. Eu quero um, mas não é para jogar, só para mexer mesmo no dia a dia. Então melhora um pouco o X6, né? Pois é, se você não vai jogar, o X6 é uma boa alternativa, mas como eu estava explicando nos últimos aí, a diferença de preço do X6 pro X6 Pro não tá muito grande e a diferença de desempenho é muito grande. Então eu vou bater de novo nessa tecla, mesmo que você não use o celular para jogar, ter muito desempenho é um bom negócio. Isso é um indício que o celular vai durar mais tempo em alto rendimento. Luquinhas _ 165. Opa, amigão, tudo bem? Uma pergunta: se eu quero rodar os jogos no máximo e usar um cooler bom, ainda tem chance dele superaquecer? Boa pergunta, isso é muito relativo. O cooler magnético, mesmo sendo o cooler mais top, pode ser até da Red Magic, ele não faz milagre. O cooler vai ajudar ali, vai tirar 2, 3, quem sabe até 5 graus da temperatura do seu celular, dependendo do tipo de cooler que ele for, mas não dá para garantir. Tem jogo que mesmo no máximo vai ficar lá batendo altas temperaturas. A verdade é a seguinte, o celular, em via de regra, ele não foi feito para ser um videogame portátil. Existem os celulares gamers que foram desenvolvidos para isso. Um exemplo disso aí é o Red Magic 9 Pro, o 10 Pro, que já tem inclusive um cooler embutido, mas eu acredito que até neles, dependendo do jogo, se você forçar muito a barra, ele pode esquentar demais. Você tem que controlar suas expectativas, né? Jogar com tudo no máximo depende do jogo. Vai ter jogo que vai aceitar isso numa boa, vai ter celular que vai aceitar isso numa boa. Vou dar alguns exemplos assim, ó. O Genshin é um jogo que esquenta muito os celulares. Eu vi ele fritando assim dezenas de celulares que eu já testei. Só que no X6 Pro eu consegui achar um equilíbrio em 60 FPS que ele não fritou. Isso foi um bom indício, né? Então é possível jogar com ele em 60 FPS. Se você colocar o Genshin no máximo, eu acho muito difícil existir um celular que não esquente, mesmo com um cooler muito top. Mas você pode conseguir chegar numa temperatura aceitável. Tipo assim, ele vai esquentar, mas não vai passar de 43 graus. Talvez seja uma coisa a ser testada. Mas não tem como responder essa pergunta assim de bate-pronto. Isso a gente teria que testar jogo por jogo com um cooler muito top em vários celulares para dizer qual jogo que realmente frita o celular e qual jogo que aceitaria uma situação dessa aí, de ter tudo no máximo e ele não esquentar demais. É isso aí, consumidores! Acabaram as dúvidas? Foram poucas, né? Passa rápido, mas é isso aí. O vídeo acho que ficou até mais longo do que eu gostaria. Eu queria que vocês deixassem as suas dúvidas aqui, relacionadas a qualquer assunto que a gente trata aqui no canal, seja headset, computador, monitor, teclado, mouse, e o foco principal que a gente tem tratado bastante aqui são os celulares, né? Você tá na dúvida de qual celular comprar, é uma coisa bem tranquila da gente te ajudar a resolver. Deixa aqui nos comentários, não se esqueçam de deixar o seu like. E aqui, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês que não precisa nem perguntar. Essa aqui é a Urban Elegance, uma camisa feita em algodão egípcio, ela valoriza o seu shape. Use o cupom TECH10 e garanta a sua Urban Elegance no site deles. É isso aí, não se esqueçam de se inscrever no canal também, hein? Falou!